color dele de orange. Tá? Salvar. Então, voltando aqui, veja, vou até fechar aqui. Ele está aqui de ponta a ponta, meu banner laranja, né? E o meu texto aqui no fundo. Tá? Legal. Só que ainda não parece um banner, né? Parece tipo, só um texto com um tracinho ali. Eu quero que seja o título, o cabeçalho da minha página. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir para cá e falar que eu quero dar para ele um padding. E normalmente a gente pode fazer ou um padding igual para todos os lados, ou de repente um padding maior para cima e para baixo, e de repente um padding menor para as laterais. Por exemplo, eu posso falar que eu quero 22 pixels para a direita, não, 42 para cima e para baixo, eu quero maior para cima e para baixo, vamos ver se fica melhor. E, sei lá, uns 28 para a direita e para a esquerda. Eu vou chutando esses valores aqui, vamos ver o que dá. Né? Olha só, quando eu atualizar, eu já tenho esse desenho no topo da minha página que ocupa de ponta a ponta, né, com o meu texto aqui no meio, que eu posso trabalhar depois no meu texto. Né, posso fazer algumas coisas interessantes com esse texto aqui, né, para que ele virar um título melhor. E veja, eu já tenho praticamente um desenho de um banner. Só mexendo com o padding. Só mexendo com o padding. Então o padding é muito versátil, dá para a gente fazer muita coisa. De repente meu site está construído aqui para baixo. Tá? Ah, eu quero criar um efeito legal, por exemplo. Eu posso colocar uma borda nesse meu banner, por exemplo. Né? Eu posso fazer o seguinte, que eu quero uma borda em cima e uma borda embaixo. Então eu posso colocar aqui, de repente, uma borda top, de, sei lá, 2 pixels, sólida, e uma cor não muito chamativa. Eu posso criar uma cor meio acinzentada, por exemplo. Vamos ver se vai ficar bom. E posso colocar uma border bottom também, da mesma configuração. Então ela tem 2 pixels, também sólida, dessa cor. Vamos ver se essa cor ficou boa. E atualizei. Essa cor não ficou tão boa, talvez, acho que uma cor mais forte vai ficar melhor. Ou, de repente, fazer menos. Colocar aqui em vez de 2 pixels, vou colocar 4, para a gente conseguir enxergar um pouco melhor. Ó, com 4 pixels, eu já tenho meio que uma divisão ali. Eu não gostei muito do efeito porque ele está pegando lá em cima. Ele está confundindo com a cor lá de cima. A gente teria que escolher uma cor melhor. Né? Beleza, eu posso vir aqui no meu inspecionar e falar assim, olha, eu tenho a minha coisa aqui, eu tenho a minha borda, eu tenho a minha cor aqui. De repente, eu quero usar essa cor aqui, uma variação do laranja. Se eu conseguir clicar aqui, é isso. Não, ele não está me deixando alterar por quê? 4 pixels, solid, orange, e ia ficar igual. Só que eu quero mudar essa cor aqui para uma outra coisa. Então, de repente, eu quero uma versão que fique melhor da cor aqui, para fazer uma divisão. Não achei nenhuma que eu gostei tanto. Mas, por exemplo, pode ser o branco, por exemplo, aqui. Pode ser uma versão um pouco mais clara do que o branco aqui, indo para uma outra cor mais laranjada, assim. Só para fazer uma diferença. Por exemplo, eu escolhi essa cor. Aí eu copio essa cor aqui, como eu falei para vocês antes, e substituo a que eu quero aqui. Eu não quero mais essa, eu quero essa cor aqui. E aí eu atualizo, beleza. Veja que eu criei um efeitozinho assim de degradê, que eu tenho assim uma borda em cima, eu tenho meu banner, eu tenho uma bordazinha de baixo. Então assim, basicamente eu brinquei com a cor de fundo, o banner, né, e a cor, né, das bordas. Eu posso ainda fazer algumas mudanças aqui. Eu posso pegar meu box model aqui e eu posso falar para ele que eu quero, antes dele, né, eu quero pegar o meu body e eu quero mudar minha fonte. Eu quero uma fonte family diferente, de repente uma fonte monospace, vamos ver como é que fica. Por exemplo, tem uma fonte monospace, só que ela não ficou tão grande. A gente pode mudar o tamanho dela também no meu banner. Posso falar que meu font size seja de, sei lá, 50 pixels. Vamos ver se ficou muito grande.
ok? E aí eu posso até brincar numa outra coisa extra que eu deixo aqui para vocês, né? Que a gente pode pôr uma sombra aqui também, né? Para fazer um efeito legal. Então eu posso vir aqui e usar uma outra propriedade chamada Text Shadow. Text Shadow é uma sombra da fonte, né? Uma sombra que você usa para texto. Então, o Text Shadow ele tem algumas propriedades, né? O básico dele é você ter qual é o deslocamento para a direita ou para a esquerda da sombra, por exemplo, 2 pixels para a direita, por exemplo, 2 pixels para cima ou para baixo, que positivo é para baixo. E eu posso fazer uma cor aqui, digamos assim, aí eu posso usar uma cor mais suave aqui, de repente eu acho que o 42 aqui vai dar certo. E salvar. E aí, só fazendo isso aqui, ó, ele criou um efeito. Eu não gostei muito dessa cor, acho que uma cor mais suave faria mais sentido. Ó, por exemplo. Então, uma fontezinha de outra cor que de repente criou uma sombra e beleza, eu tenho um modelo aqui básico, muito básico, de um banner que eu posso usar e o resto da minha página vem aqui para baixo. Né? Então, veja, a gente usou o papel de fundo, a gente usou a cor para dar o destaque, né? E a gente usou o padding para criar esse espaçamento interno entre e as bordas, né? Para a gente conseguir essa área de respiro, né? O white space, que eles falam na área de quem trabalha com design, tem essa área, esse espaço em branco, que a gente fala nessa área onde não tem conteúdo, que é para você conseguir deixar o texto respirar. E aí, se a gente vai ver, por exemplo, em outras aulas, que a gente pode substituir essa cor, por exemplo, por uma imagem de fundo, por exemplo, para criar um efeito diferente. Né? Então, isso é como a gente pode margem, a gente usou uma bordazinha para fazer alguma coisa. Mas se a gente quiser avançar um pouco mais aqui e, de repente, criar aqui embaixo um cartão com algumas informações, né, do que a gente quer trabalhar, sei lá, de algum conteúdo que a gente quer passar para as pessoas, com imagem, com texto, com algumas coisas aqui. Né? Então, um card aqui, digamos que é o seguinte, vamos dizer que eu vou ter um main aqui debaixo do meu header. Ops, main. E aí no meu main, eu falei que a gente pode usar, de repente, algumas coisas para a gente agrupar itens como a div, por exemplo. Então, vamos dizer que eu quero agrupar alguns conteúdos dentro de uma div para que a gente crie um cartãozinho. Então, eu vou criar uma divzinha aqui para mim, que tem começo e fim aqui dentro do meu main, por exemplo, né, para eu separar algumas coisas lá para ele. E aí, o que a gente pode colocar aqui dentro? Né? Eu já usei o meu H1, eu posso usar, de repente, um H2 aqui, né, que é o meu cartão. Se eu quiser. Eu posso usar um parágrafo aqui, por exemplo. Eu vou colocar um texto geral, um lorem ipsum aqui da vida. Eu não quero ele tão grande, deixa eu diminuir um pouco esse texto aqui. E, de repente, aqui em cima do nosso H2, aqui, de repente, a gente tem uma imagem. Bom, precisamos do link da imagem. Então, deixa eu pegar uma imagem aqui qualquer. Deixa eu ver se tem uma imagem salva aqui. Por exemplo, essa aqui que eu estou usando de wallpaper aqui. Vou copiar ela para dentro aqui da minha pastinha de projeto, para a gente ter esse arquivo aqui. E vou renomear ela só como imagem. Né? Imagem.jpg para ficar mais fácil ali. E aí, se eu for no meu código, né, eu coloquei esse arquivo dentro, junto com o meu HTML e com o CSS. Então, aqui basta eu colocar imagem.jpg. E o meu alt aqui, eu posso colocar lá, por exemplo, montanhas, que é o que está ali, montanhas. Sei lá. Então, se eu salvar aqui, eu vou ter um conteúdo básico aqui embaixo, que é uma imagem gigantesca, cartão e o texto. Mas a minha ideia é pegar e falar assim, eu quero transformar isso aqui num cartãozinho, né? Como se fosse numa loja virtual, por exemplo. Então, como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, a gente precisa resolver o tamanho da imagem, né? A imagem está gigante. E aí, se vocês lembrarem, eu dei a dica para vocês. Vocês podem vir aqui no CSS, selecionar a imagem e usar aquela propriedade max width com 100%. Ele vai fazer o seguinte, olha, não deixe
o tamanho da imagem ultrapasse o tamanho da caixa. Por quê? Meu monitor tem 1920 pixels. Essa imagem tem uns 6.000. Então, ela é algumas vezes o tamanho do meu monitor. Então, você repara que ela está vindo, né? Se você vai andando aqui, ó, ela vai andando indefinidamente, porque a imagem extrapola o tamanho da caixa. Né? Quando eu faço um Max Width 100% e atualizo, agora não. Agora eu não tenho mais essa barra, né, de navegação horizontal. A imagem vai se adaptar ao tamanho, né, da caixa, que no caso é o body, o main e a div onde ela está. Nenhum deles, nem a div, nem o body, nem o main tem um limite específico, então ela está ficando, né, do tamanho dela. E aí repara o seguinte, né? Eu tenho aqui meus textos, etc e tal, mas de repente eu quero criar como eu falei, eu quero criar um cartãozinho ali, né, um card definido um tamanho mais específico. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso falar que essa minha div, eu posso dar uma outra classe para ela. Eu posso falar que ela tem um class de cartão, por exemplo. Tá? E aí eu venho aqui no CSS, chamo o meu cartão, minha classe cartão, eu posso falar para ela, por exemplo, que a largura dele, porque eu não quero que ele vá de ponta a ponta, eu quero que a largura desse meu cartão seja, sei lá, 350 pixels. Vamos ver se é muito grande ou se é muito pequeno. Olha que eu limitei a 350, olha só, ele está limitando ele a esse tamanho. Né? A gente pode fazer até maior, a gente pode fazer de repente uns 400 aqui, para a gente ter um pouco mais de área de visualização. Então eu tenho aqui meu cartãozinho ó, com 400 pixels. Então esse espaço daqui até aqui tem 400 pixels. Tá? Beleza. Então esse seria o meu conteúdo principal. Então eu tenho o meu header embaixo, o meu conteúdo principal está aqui. Ok. Como é que eu faço? Veja que, hora que acabou aqui o meu banner e a bordazinha dele aqui, a imagem está grudada aqui em cima. Por quê? Porque essa div está grudada. O que tem entre o header e o main? Nada. Não tem nada de espaço entre um e outro. Né? Então, assim, se eu quero criar um espaço entre este elemento e este outro elemento, o que eu poderia fazer com o que a gente aprendeu hoje para separar um elemento do outro? Ajustar até a resposta que ela levantou a mão. Não é resposta, é uma pergunta. Oi. Como que eu faço para colocar outra coisa aqui do lado? Calma. Não extrapo. Calma. 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 Vocês vão deixar louco com esse negócio no lado. Eu juro que eu sei o que eu vou mostrar na próxima aula. Não dá tempo de eu explicar isso hoje, porque a gente usa a grid para isso. Tá. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Só de spoiler, esse foi um dos projetos que eu usei de download aqui com o pessoal da outra turma. Vocês vão aprender a fazer algo assim nas próximas aulas. Ó. Se vocês olharem o que eu estou fazendo, vocês vão ver que tem uma certa semelhança. Tem um header aqui. Então você tem aqui, ó, tipo um lado do outro, com as suas caixinhas. Esses projetos vão crescendo, tá? Então segura a ansiedade que a gente vai chegar nesse ponto aqui, nas próximas aulas. Tá? Então a gente vai fazer isso. Calma lá. Então aqui eu estou limitando um só. Tem um cartão que eu não tenho mais conteúdo aqui do lado. Né? Então repara, aí eu vi alguém respondendo aqui que ficou empolgada, muito bem, margens. Então assim, eu posso ter algumas opções. Eu posso criar dizendo, olha, do header eu quero uma margem para baixo, ou eu posso dizer que do main eu quero uma margem para cima. As duas coisas teriam o mesmo efeito. Né? Vamos supor, por exemplo, que eu quero que tenha uma margem do header para tudo que estiver para baixo, para facilitar a nossa vida. Né? Então eu posso falar que o banner aqui, ele tem uma margem bottom, porque eu não quero mexer em todas as margens. Lembra que eu zerei todas. Eu não quero que ele tenha outras margens, eu quero que ele tenha uma margem só para baixo. Eu quero uma margem bottom, por exemplo, de, sei lá, 33 pixels. Eu chutei esse número. Né? E olha só, agora eu tenho um espaço entre um e outro, tá vendo? Então, eu criei um espaço deste conteúdo, meu header, para o item de baixo. Então, quando é que eu uso margem? Quando eu quero separar dois elementos. Né? Existe mais de uma maneira de fazer isso que eu acabei de fazer. Como eu disse, eu poderia criar uma margem da div para cima, do cartão para cima. Então, eu poderia usar no topo, né? Separando ele do resto.
Mas como normalmente o elemento que cobre tudo é o de cima, então faz sentido eu falar que tudo que tiver debaixo dele tem um espaçamento mínimo dele. Né? Então, beleza, a gente já conseguiu separar o nosso elemento aqui. Muito bem. Se vocês lembrarem ali, ele está grudado porque eu zerei todas as margens, né? Zerei todas as margens e zerei todas as bordas. Mas esse cartão aqui, eu posso falar o seguinte, eu posso dar para ele uma margem esquerda e uma margem direita para ele sair fora, né, desse contexto. E se eu quiser alinhar, inclusive, eu posso dar o mesmo espaço que eu usei no padding aqui, que era 22 pixels, se eu não me engano, né, que eu usei 28. Então, por exemplo, eu posso pegar o meu cartão e posso dar para ele uma margem, e aí eu posso fazer o seguinte, bom, eu só quero dar uma margem para a esquerda, né, e para a direita. Então, tem algumas maneiras de eu escrever esse código. Né? Eu posso falar assim, eu quero continuar 0 para cima e para baixo, porque é assim que está hoje, né, visto que eu zerei tudo aqui no começo. E eu quero que para a esquerda e para a direita eu tenha 28 pixels para ficar semelhante ao de cima ali. Né? Então, a hora que eu atualizar, olha só, e vou fazer, agora eu tenho um espaço aqui entre ele e o resto. E aqui, se tivesse outro elemento, ele teria um espaço entre ele e o outro também. Mas veja que eu não mexi no espaço de cima, porque quem está definindo o espaço de cima é esse aqui. Né? Então, se você for lá em inspecionar o elemento, e o inspecionar é muito útil para você entender o que está acontecendo, né? Quando você seleciona aqui a nossa caixinha aqui, o div, olha só, ele tem uma margem ali à esquerda, né? E por que ele tem essa margem gigante laranja à direita, né? Além do que eu dei de 28? Porque como eu limitei o tamanho, né? Ele me falou, eu só quero que você tenha no máximo esse espaço de 400 pixels, então tudo que sobrou ele põe para a margem da direita. E aí, se vocês lembrarem de uma técnica que eu ensinei vocês no começo, eu falei assim, e se eu não quiser que ele apareça aqui, se eu quiser que ele seja centralizado, vocês podem usar aquele margem alto para ele aparecer no meio da tela também. Né? Eu mostro para vocês no final. Muito bem. Então aqui eu tenho minha imagem, o cartão, etc. Veja que agora eu não tenho espaço nem entre os textos. Né? Então o que eu poderia fazer agora para a gente começar a ter uma distribuição melhor? Bom, primeiro eu vou colocar uma borda aqui em volta dessa caixa aqui para a gente ver o limite dela. Né? Então eu vou pegar aqui o meu cartão e vou colocar uma borda nela, uma borda mais fina de 2 pixels, sólida, e aí eu vou usar uma cor bem suave, que eu só quero que ele crie um desenho ali em volta. Né? Beleza, então eu tenho uma borda tudo em volta aqui da minha caixinha. Né? Se eu quiser criar um efeito de preenchimento, dizer assim, olha, eu quero um espaço maior entre todos esses elementos, a imagem, o H1, 2 e o texto, eu quero um espaço entre eles e a borda. Né? Eu posso dar um padding aqui. Né? Eu posso vir aqui e falar que esse meu cartão, eu quero um padding interno para ele, por exemplo, de 18 pixels, vamos supor. Então, se eu fizer isso aqui, olha só, agora eu tenho um espaço interno entre a borda, né, e os itens. E se eu quiser, por exemplo, falar assim, olha, além disso aqui tudo, eu quero colocar, porque está muito grudado aqui, eu quero um espaço entre esse termo aqui, entre o H2 e o cartão. Eu quero um espaço entre ele e a imagem de cima, e ele e o texto de baixo. Como vocês fariam isso? Por exemplo, eu quero colocar um espaço de 20 pixels para cima e 20 pixels para baixo, mas eu não quero mexer na esquerda e na direita. Como é que vocês fariam? Tem mais de uma maneira de fazer isso, já aviso. Vai colocar Martin 28? 28 pixels? Por que 28? Não, você falou 28? Eu falei 22? 28? 20. 20 para 20. cima e 20 para baixo. Então, margem 28, 0. Não, é para cima e para baixo. É 0,28. Não, 28, 0. 28, 0? Por exemplo, você pode fazer isso aqui. Vamos escrever desse jeito. Olha só. Eu posso falar, só que eu não quero mais o cartão, né? O que eu quero? Eu quero esse H2, certo?
Uhum. Então, eu posso vir aqui e selecionar meu H2 dentro do cartão. E eu posso falar assim, beleza, aqui eu quero uma margem de 20 pixels para cima, 0 pixels para a direita, 20 pixels para baixo e 0 pixels para a esquerda. E salvei. Vamos lá, atualizo. E olha só, agora eu tenho um espaço entre 20 para cima e 20 para baixo, dividindo o meu texto e o meu cartão. Tá? E veja que a gente está brincando com margens e bordas. Né? Mais uma coisa extra aqui. Vocês já devem estar acostumados a ver que em muitos sites você tem bordas arredondadas, né? Aqui você está vendo que as bordas estão quadradinhas aqui, certo? Todas as bordas aqui estão quadradas. E se eu quisesse que essas bordas fossem um pouco arredondadas para ficar mais bonitinho? Existe uma propriedade que você pode usar aqui, por exemplo, quem tem a borda cinza, né? É o meu cartão, certo? É ela que tem essa borda cinza aqui. Então eu posso falar para ela também que ela tem uma outra propriedade chamada border radius, que é um complemento da borda. Tá? E o border radius você pode usar em porcentagem ou em pixels. Se eu usar 8 pixels, já é bastante. Né? Se eu usar 8 pixels, olha o que acontece. Salvar, olha só, ele cria uma curvatura toda na minha borda. E se eu quiser que minha imagem também tenha essa mesma curvatura para acompanhar o desenho, como é que eu faço? Eu seleciono a imagem, que a gente até já selecionou ela aqui, e eu dou a mesma propriedade, border radius de 8 pixels. E olha só. Agora a minha imagem também tem o mesmo desenho, arredondado. Então, se você quiser quadrado, você só deixa do jeito que é a borda tradicional. Mas se você quiser criar esses efeitos de borda arredondada, você pode dar um valor de pixel ou de porcentagem de curvatura da borda. Né? Então, ele vai curvar a borda nos 4 cantos. Né? E aí, ninguém me fez essa pergunta, mas aí eu faço para vocês. No começo, a gente tinha uma imagem gigante, a gente limitou ela do tamanho do body. Aí, quando eu disse que essa imagem ela era do tamanho que eu limitei esse cartão aqui para 400 pixels, a imagem encolheu de tamanho também. Vocês perceberam isso? Né? Imagino que sim. Que a imagem encolheu conforme o tamanho da caixa que eu criei. Sim. Por quê? Porque eu estou dizendo que a imagem é para lá no CSS, é para usar a imagem no max, ou seja, uma largura máxima de 100%. 100% do quê? Da caixa que a contém. Essa imagem está dentro da div, certo? Que eu chamei de cartão. Este cartão aqui, eu limitei ele a 400 pixels. Então, a imagem falou assim, eu só não posso ultrapassar 400 pixels. Só que ela está menor do que 400 pixels, inclusive. Por quê? Porque junto com esses 400 pixels, daqui até aqui, por conta dessa regra que eu coloquei lá no reset de border box, ele também está considerando o padding de 18 pixels para os dois lados. Esse padding aqui para cá e esse padding para cá. Então essa imagem tem 400, menos 18 daqui e menos 18 da direita. Então veja que ela se ajusta sempre ao tamanho da caixa. Né? Com o quê? Só com aquela regra que eu defini que o max width dela é 100%. Então veja, com algumas coisas básicas, a gente criou um modelo de página, que vocês vão ver que é um modelo muito usual, a gente vai evoluir, como eu mostrei para vocês, esse projeto aqui para uma coisa maior, com mais informação, enfim, nas próximas aulas. Mas veja que você consegue criar um banner, você conseguiria pegar esse mesmo exemplo aqui e criar um footer, por exemplo, embaixo, né? Com uma outra cor, por exemplo, fazendo algum outro efeito. Tá? Então você tem o seu header ali em cima, que virou um banner, onde você usou só o padding e mudanças de cor para criar esse efeito. Né? Você pode criar bordas onde você quiser para criar um efeito diferente.
Veja que aqui eu usei uma borda para separar em cima e embaixo, tipo um degradê. E aqui eu usei uma borda arredondada para criar o formato do cartão, né? Para criar esse desenho do cartão. E dentro dele a gente colocou alguns elementos tradicionais, imagem, H2 e um parágrafo. E a gente criou todo esse formato do cartão, limitando o tamanho dele, mexendo no pad interno dele, ou seja, o espaço que os elementos têm até a borda, né? Mexendo na margem dos elementos para que a gente tenha mais espaço entre um texto e outro, entre o texto e a imagem. Então, e se você olhar tudo isso aqui são retângulos. Mesmo quando eu falo que a borda é arredondada e parece um círculo. Quanto mais você curva essa borda, mais parecida com um círculo ela vai ser. Né? E aí, crianças, perguntas? Isso é modelo de caixa. Essa eu acho que é a teoria mais difícil de todas, é essa aqui. Se eu colocar esse arredondamento em 100%, ele fica circular? Ele se torna um círculo? Ele se torna um círculo se você usar aqui o border radius. Deixa eu pegar da imagem aqui. Se você pegar o border radius de 50%, ele se torna um círculo. Só que ele só se torna um círculo se a imagem for um quadrado. Se for um quadrado perfeito, né? Se a imagem for retangular, ele vai ficar oval. Né? Mas se você vê a imagem, se você usar uma imagem quadrada, ele vai ficar um redondo, vai ficar um círculo perfeito. Vocês repararam que nas mídias sociais, quando vocês vão fazer o upload da fotinho de vocês, normalmente tem uma área quadrada, você põe a imagem ali, ele desenha um círculo em volta e depois fica circular lá no seu Facebook, no seu Instagram, por exemplo? Sim. O que ele está fazendo é o seguinte, ele está pegando a imagem que você tem, está selecionando um quadrado da imagem para ficar perfeito e está usando o border radius de 50% para ela ficar circular. Se você pegar um site, eu tenho vários que a gente podia usar de exemplo. Normalmente eu uso esses de notícia. Se eu entrar aqui no Estadão, quando você vê nos perfis ali, vocês podem explorar depois os seus, mas, por exemplo, aqui embaixo tem uma área de colunistas aqui, tá vendo? Todas as colunas aqui são símbolo redondo aqui, ó, tá vendo o rosto da pessoa? Tá? Só que se você inspecionar esses elementos aqui, ó, você vai ver o seguinte, ó. Ele é um quadrado, tá vendo? O conteúdo não é a parte azul? Ó, vou dar um zoom até aqui, ó. Peraí que agora ele zoou as imagens, mas tudo bem, porque eu dei o zoom. Ele mudou para o modo responsivo, né? Eu mexi no zoom, ele mudou o modo de visualização. Cadê? Aqui. A parte azul é o conteúdo, a parte laranja é a margem, certo? Aqui no Chrome. Então veja que a parte azul aqui, ó, da imagem é o conteúdo, ela é um quadrado. Ela parece um círculo, mas na verdade ela é um quadrado. Né? E a margem em volta dele também é uma parte laranja, né? É uma margem entre ele e o elemento onde ele está contido, né? É um outro quadrado. Então como é que você cria esse efeito circular aqui? Usando um border radius de 50% numa imagem quadrada. Existem outros elementos, existem as ferramentas de transformação na internet que você pode fazer transformações no CSS, transformar a imagem numa estrela, num quadrado, num retângulo, numa imagem completamente desconexa, que fecha todos os pontos. E aí precisa de um código mais longo. Para fazer outros desenhos, precisa de um código mais longo, uma transformação mais longa. Mas para fazer o círculo, que é o mais usado, é só você escolher uma imagem quadrada e usar o border radius de 50%. É basicamente isso. Então procurem depois nas suas redes sociais, se vocês forem inspecionar as páginas ali, né, que vocês vão ver que eles geram esse efeito aqui. Né? E se eu voltar aqui, 100% não faz diferença, tá? De 50% para frente não faz diferença. Porque é um cálculo de raio, então não faz diferença. É o raio de curvatura que ele vai gerar ali. Mais perguntas?
Rosângela mandou uma pergunta aqui no chat. Dá para se usar o HTML com CSS só para design? Como assim? Me explica melhor a sua pergunta. Fala comigo aqui. Se eu posso usar o HTML e o CSS só para design, eu não entendi exatamente a pergunta. Ricardo, na hora que você abriu o Atom, no início você colocou como que faz um HTML e como é que faz um CSS. E você fez tão rápido que eu acabei me perdendo aqui e meu computador desligou. E agora ele voltou. Eu peguei outro computador, para poder fazer funcionar isso. Não, veja, até a parte que eu abri eu pus minha pastinha aqui, tudo bem, né? Sim, aí abri uma pasta, né? Eu vi. Isso. Quando você abrir a sua pasta de trabalho aqui, basta direito nela e criar com new file. Ele vai pedir para você criar um arquivo. Por exemplo, eu poderia criar um outro arquivo. Por exemplo, o meu arquivo teste.html, por exemplo. Né? E Enter, ele vai criar o arquivo aqui para mim, tá vendo? E ele já cria o arquivo dentro da minha pasta aqui também. Nada impede que você crie o arquivo aqui no Windows também. Só tem que prestar atenção na questão do nome da extensão. Né? Se criar certo, pode ser criado tanto por aqui como por aqui, porque às vezes as pessoas têm um pouco de dúvida nessa área do project aqui, né? A gente gerencia no Atom os arquivos, mas isso aqui é a mesma coisa que o Windows Explorer. Os dois fazem a mesma coisa, faz diferente. Né? Então, quando eu crio um arquivo aqui, é a mesma coisa de eu clicar com o direito aqui e criar um novo arquivo aqui. É a mesma coisa. Eles fazem a mesma coisa. Tá? Só que como você já está programando aqui dentro do Atom, para você não ter que abrir outro programa, ele já te disponibiliza aqui, em forma de uma árvore, a sua pasta de trabalho com seus arquivos. Né? É para facilitar um pouco a visão, né? E a utilização. Entendi. Então você pode na plataforma, além disso aqui, na parte de modelo de caixa, existem 4 exercícios, o quarto é um opcional, que é um desafio. Né? Então, assim, existem 3 exercícios que é para vocês usarem margem, pad e borda. Né? E verem de uma maneira bem gráfica ali, de maneira mais educacional, como essas 3 coisas funcionam, fora de um exemplo prático. E aí tem uma atividade 4, que é uma atividade opcional, que ela é um desafio, tem algumas coisas a mais. Essa 4 não possui nenhuma regra de teste. Então, eu dei até um exemplo de CSS que pode ser usado aqui de início, né? E tem algumas informações aqui para vocês brincarem. Mas, assim, é para vocês explorarem, usarem aqui a ferramenta, experimentarem o código do CSS, não está funcionando, reseta e faz de novo. Mas não existe nenhuma regra de teste, é um exercício livre, tá? Esse aqui. Então, para vocês poderem ver se vocês conseguem fazer essa atividade, ver quais os resultados que vocês obtêm, e aí depois, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser me mostrar o seu resultado, vocês podem me mostrar na próxima aula também, tá? E aí, a atividade que eu deixei para vocês na sexta-feira, quem não terminou ela até hoje, vocês podem fazê-la durante a semana, só que agora vocês adicionam pad, margem e borda à sua lista de propriedades que vocês conhecem, e vocês podem aí brincar dentro aquele projetinho ali também com as suas propriedades adicionais. Tá? É importante vocês testarem, vocês fazerem, vocês quebrarem a cabeça no Atom, no seu navegador, do editor de texto favorito, porque na próxima aula, a gente vai começar a falar com grid, e aí eu vou mostrar para vocês o posicionamento, e aí a gente vai começar a fazer uma atividade conjunta, onde eu vou mostrar o caminho e vocês vão fazer na atividade, porque cada um vai ter o seu próprio projeto. Então é importante vocês já matarem algumas dúvidas antes para facilitar durante o tempo de aula ali, para a gente conseguir fluir com mais facilidade. Tá?
Então, se possível, tentem brincar aí com essa atividade extra que eu dei e mais essas 4 que estão disponíveis aqui na plataforma. Como você posta a sua atividade, você pode mandar por e-mail para mim, o print screen. Você pode mandar aqui no chat também, Renato, se você quiser. Né? Que se você dá um print e pegar o arquivo, você pode subir aqui pelo chat. Né? Não, você não consegue me passar o arquivo. Você tem um botão aqui no chat que é... Onde é que era mesmo? Cadê que eu pergi? O botão do chat. Ah, não. Tati, Tem eu um perdi. botão File do lado aqui de onde tem o nomezinho de quem você vai mandar. Dá para você subir o arquivo. Ah, sim, sim. É verdade. E aí você consegue enviar ali no File. Everyone. Tem que estar para todo mundo. E aí você tem aqui o File. E aí você sobe o seu arquivo, você manda o upload do seu arquivo, a gente consegue baixar aqui também. Tá? Não entendi. Quando você quer mandar um arquivo no chat aqui do Zoom, se você está para everyone, para todos, tem um botão, tem um arquivinho aqui, um item chamado File. Se alguém está em português, parece que já tem umas versões do Zoom em português. Então, mas tem um arquivinho em branco aqui escrito File. Se você clicar nele, ele abre o gerenciador de arquivos aqui para você escolher o arquivo que você quer mandar no chat. Esse botão só tem para quem está com o Zoom do desktop. Sim. Até onde eu sei, quem está no celular e no navegador não tem esse botão. Boa. Aí o Renato conseguiu mandar aqui, olha só. Aí se a gente abrir o arquivo dele, que vai abrir aqui ele mandou em coisa, olha só, ele veio a biblioteca virtual. Deixa eu dar um zoom aqui, né? Então ele tem o cabeçalho aqui, o H1 tem um subtítulo, tem os livros disponíveis. Olha, já pôs link, lista de link. O povo tá avançado aqui, tá vendo? Tem aqui o footer aqui embaixo. Beleza, tá fluindo muito bem. Tá fluindo muito bem. Você tá usando Mac? É isso? Acho que é. Esse menu aqui é do Mac, né? Parece. É Mac que você usa, Renato? Só por curiosidade? Acho que não me ouviu. Ok. Muito bom. Renato conseguiu fazer aqui também. Eu vi que ele já adicionou uma lista. Não? É Linux Mint com interface Mac. Tá bom. Beleza. Eu vi que parecia o Mac, mas assim, tinha uns ícones diferentes aqui. Falei assim, tá bom. Verdade, tinha esquecido que tinha esse desktop do Linux. Muito bem, galera. Então, assim, essas são as atividades para a próxima aula, são essas 4, e a atividade extra para quem não fez. Quem precisar sair, gente, uma boa noite, obrigado de novo pela participação de vocês. Fiquem bem. Vocês têm o meu e-mail também, porque eu mandei e-mail para todo mundo ali com a atividade. Então, se tiver dúvida, eu respondo assim que possível. Eu não respondo e-mail o dia inteiro, mas se tiver alguma coisa específica, você pode mandar para a gente lá. E eu lembro para vocês que essa sexta-feira tem aula de plantão, certo, Tati? Isso. Sexta-feira, neste horário, além da nossa aula normal, tem aula de plantão na sexta-feira, tá? Deixa eu ver o da Norma aqui também. Boa noite, gente. Obrigado, Ricardo. Boa noite, obrigado. Bom descanso. Open File. Olha só o da Norma, que chique. Olha isso. O que é esse usuário avançado aqui que eu tô vendo aqui? Já tem uma página pronta, olha só. Tem menu, tem o Quem Somos, tem treinamento, olha só. Tem até mapa de localização. Vi que você foi avançado mesmo, hein, Norma? Eu vou chamar para você dar aula comigo. Eu coloquei da semana passada, não tá? Da semana passada tá lá, não tá? O que eu esqueci da semana passada que eu não coloquei? Semana passada eu usei um exemplo genérico, não foi? Só?
Eu não usei nenhuma atividade. Eu usei a mesma atividade que eu já tinha feito na outra aula, não foi isso? A sobre programação. Acho que eu usei o mesmo exemplo que eu já tinha usado na outra aula. Quando eu fiz a semana passada.